Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio poder estar aqui de volta para juntos estudarmos mais um capítulo desta lição da Escola Bíblica Dominical de Jovens, aonde desta feita Paulo vai estar respondendo a questões a respeito do casamento. Nós vemos aí no decorrer desse trimestre vários assuntos, Paulo tratando aí de vários assuntos concernente à igreja ali de Corinto, e cada aula ele traz aí um objetivo. O primeiro questionamento era concernente às divisões que havia na igreja, as dissensões, as contendas. Depois ele vai tratando ali especificamente de cada caso, e desta feita agora nós vamos estar falando sobre essa questão do casamento. Eu posso me casar, eu posso continuar solteiro, como que seria a vida de um cristão dentro da comunidade cristã daquela época. E isso nós vamos estar falando, trazendo à luz o posicionamento de Paulo, não de Deus especificamente, mas o posicionamento de Paulo concernente à época em que eles estavam vivendo na cidade de Corinto. Então, nós precisamos pontuar duas coisas aqui, principalmente. A primeira delas era concernente à cultura da cidade. A cultura da cidade era uma cultura devassa, idólatra, né? Ali, uma jovem, qualquer moça, né, independente da idade, que dissesse que era habitante de Corinto, era vista como uma prostituta, né? Porque esse era o modus vivendi daquela população ali na cidade de Corinto. Uma cidade que, segundo vimos aí no início das aulas, tinha aí por volta aí de 400 mil habitantes. Então era uma cidade que vinha gente recebia gente de todos os cantos do mundo, né? Era um centro comercial. O segundo ponto é que havia também ali uma grande perseguição contra os cristãos, não só por parte dos judeus, dos judaizantes, né, que não aceitavam, né, esse evangelho que Paulo estava pregando, até por desconsiderá-lo como apóstolo, né, por não fazer parte ali do colégio apostólico, como já tivemos a oportunidade de falar em outras vezes, mas também pelas rivalidades que existiam dentro da igreja, né? E vimos também que era normal, era comum os irmãos levar uns aos outros diante do tribunal romano para julgar as coisas ali. Então nós vemos que Paulo ele começa tratando, né, uma sequência de problemas que havia naquela igreja, e agora nós vamos estar vendo essa lição dentro do contexto bíblico e dentro do pensamento de Paulo, tá? Então, o textuário diz: mas se não pode conter, se casa em si, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então, de acordo com Gênesis, capítulo 2, 24, o Senhor deu ordem, não foi Paulo, mas foi o próprio Deus que deu ordem, que o homem ou o moço deve deixar a casa da casa do seu pai e da sua mãe e se unir à sua mulher, e agora ambos se tornarão uma só carne, né? Em Mateus, no capítulo 19, verso 6, o homem que é casado não deve se separar, né? Ou não deve separar o que Deus uniu. E nesse particular nós vamos estar tratando também, abordando alguma coisa concernente a essa questão do separar, tá certo? Em Mateus capítulo 19, verso 9, Jesus fala a respeito das condições do divórcio, né? E Mateus 19, do verso 11 a 12, nem todos receberam o dom do celibato. Então nós vamos estar vendo aqui também, se o tempo for colaborar conosco, nós vamos estar vendo aqui também sobre a questão do celibato, né? Então, para início de conversa, o celibato ele não é uma coisa forçada, imposta. O celibato ele é um dom, né? Ele é um dom.
Então, há pessoas que nascem com dom, não têm prazer, não têm vontade de se casar e eles permanecem solteiros pelo resto da vida. E não tem nenhum problema em servir a Deus e nunca vai ter problema com a imoralidade, porque é um dom que Deus concede também ao homem ou à mulher, né? Em Romanos capítulo 7, verso de 1 a 3, morto o marido, a mulher está livre para casar novamente, se assim o desejar. E Hebreus 13, verso 4, está dizendo ali, o escritor aos Hebreus diz que venerado seja o matrimônio, né? O matrimônio sem mácula. Então, o objetivo desta aula de hoje é conscientizar de que o casamento é bom, né? Conscientizar os irmãos que o casamento é bom, mostrar a indissolubilidade do casamento e, em terceiro lugar, que o casamento não deve ser usado como fuga. Vamos aqui ao texto áureo, o texto bíblico, que está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7, do verso 1 a 14, que diz assim: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tenha sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes a oração e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, nós vemos aqui nessa leitura, e a leitura bíblica do capítulo 7, de 1 a 24, Paulo dando instrução aos membros da igreja em Corinto, né, que tinham muitas dúvidas, né, a respeito de várias coisas, inclusive a respeito do casamento e de castidade. Graças aos questionamentos deles, nós temos registrada no cânon bíblico várias orientações sobre o assunto. Paulo recomenda o casamento como um projeto de Deus e é algo muito bom. Entretanto, ele inclui algumas regras para que o matrimônio seja benéfico para a vida espiritual do casal e das famílias envolvidas. Então, nesse particular aqui, como eu já frisei a princípio, Paulo ele via duas coisas acontecendo ali. Primeiro, o modus vivendi daquelas pessoas, crentes dentro da igreja fazendo abstinência sexual, né? E existe alguns parâmetros para que a abstinência seja praticada, né? E Paulo ele orienta aqui que a abstinência ela deve acontecer quando um dos cônjuges, né, por exemplo, o marido resolve, sendo cristão, resolve passar um período em consagração a Deus, né, em jejum, né,
oração. Então, isso deve ser combinado com a esposa. Da mesma forma, a esposa, ela quer passar um tempo, né, se dedicando a Deus, consagrando a sua vida. Ou ambos. Então, eles vão se apartar por um período que não deve ser muito longo, né, para poder agradar a Deus nesse particular, buscar ao Senhor nesta consagração. Mas o que acontecia na igreja de Corinto é que muitos casais ali estavam, principalmente partindo dos irmãos, eles não estavam procurando mais as suas esposas. Então eles queriam a cada dia crescer na graça, no conhecimento, da santificação, mas estavam esquecendo daquela palavrinha, daquela frase que Paulo diz, que o marido pague a sua mulher a devida benevolência. E que a mulher também, quer dizer, o homem não pode levar a esposa a uma situação degradante, porque ele estaria abrindo uma brecha para o inimigo, e a mulher também não pode fazer isso com o esposo. Os dois se completam. Ninguém casa para se tornar irmãozinhos ou anjo, né? Porque isso nós vamos nos tornar lá no céu, no dia que nós formos transformados e os nossos corpos for glorificados. Mas nessa vida aqui, a união conjugal, ela é algo divino. Foi criado por Deus. Deus olhou para o homem e disse, não é bom que o homem esteja só. Então Deus, a partir daí, ele cria uma companheira para Adão, que não era um tapete, não podia estar acima dele, não era a cabeça, mas era alguém que estava do seu lado, um adjuntor, um auxiliar, e para compartilhar os momentos de alegria, de tristeza e de felicidade. E o sexo, em si, ele é uma bênção de Deus na vida do casal. Então, a igreja de Corinto, ela estava misturando as estações. Enquanto que, por outro lado, nós tínhamos ali também aquela doutrina gnóstica. Então, que era pregado que o corpo era mau, que não prestava, então você podia fazer qualquer coisa com o corpo que não ia afetar o espírito. Então, todas essas tendências levavam as pessoas, a muitos delas, a ter dúvida do que era casamento, por que era, para que era, e, por outro lado, tinha os que defendiam também a castidade, ou seja, o celibato. Então, era uma coisa terrível. Então, Paulo, ele começa essa resposta, ao questionamento que os irmãos estão fazendo ali, para tratar. Primeiro ele diz, ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Então, ele parte para o princípio de que seria importante que todos os homens, no caso, se tornassem celibatário, né? Tratasse dessa questão, se abstendo de mulher. Mas nós vemos que é algo que não funciona. Não funciona para todos. Por exemplo, nós temos aí uma religião muito conhecida no mundo, que eles obrigam as pessoas a fazer parte do celibato. Quem se torna um ministro lá dentro dessa organização não pode jamais casar. E o resultado que nós temos visto na mídia televisiva, escrita, é que algo terríveis têm acontecido no meio deles lá. Tá? Então, não é para todo mundo. E Paulo depois vai concluir, porque isso é um dom. Então, aquela pessoa que se sente bem sozinho, não case. Aquela pessoa que tem problema, que acha que não pode viver sozinho, sem a companhia de uma mulher, deve se casar para não viver abrasado. E a questão maior aqui era a questão da prostituição. Porque já vimos em outros pontos, Paulo dizendo que todo pecado é fora do corpo. Mas aquele que se prostitui, ele peca contra o próprio corpo, porque ele torna um com a meretriz. E nesse momento, quando cristão, nós nos tornamos um com Cristo. Então, o nosso corpo ele deve ser inviolável. Né? Então, o sexo, para nós, ele só tem valor se for dentro do casamento. Então, não tem essa questão de ficar, de sair ali para... Entendeu? Então, é dentro do casamento. E o casamento tem que ser realizado em Deus. Não pode ser um casamento de vista. Eu olho para a moça olha para mim e nós vamos resolver casar. Não. Esse casamento ele tem que ser buscado, tem que ter a direção de Deus, tem que orar. E depois de orar, a pessoa apareceu, tem que passar pelos processos normais que é namoro, noivado, para depois chegar ao casamento. Então, a pessoa, o jovem, não pode se entregar 100% à paixão, porque a paixão é como fogo de palha.
Ele começa com uma volúpia muito grande, mas logo apaga e depois se percebe que o que tinha não era amor. E aí acaba no divórcio. E aí está errado, porque não pode ser dessa forma. Então, existem casos e casos que nós vamos estar comentando com mais detalhes sobre isso aí. Mas, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Então, complementando, confirmando o que nós já falamos, aqui Paulo continua no versículo 2 dizendo que por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. E da mesma forma a mulher tenha o seu marido. Porque o que vale para o homem é o que vale para a mulher também. Os desejos são iguais, então não existe essa diferença. Ah, a mulher, ela não tem desejo e tal. Tem desejo sim, assim como o homem. O que acontece na prática, psicologicamente falando, é que o homem é atraído pelo que vê e a mulher pelo que ouve, a partir do que ela ouviu da serpente lá no Jardim do Éden. Então, a mulher é seduzida pelo que ela ouve e o homem pelo que vê. Mas ambos têm a mesma volúpia, têm o mesmo desejo. O versículo 3 diz: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Então, aqui está falando da questão de privação do sexo em si. Como eu já afirmei, um casal não casa para virar anjinho dentro de casa. Porque o que complementa um casamento é a vida sexual a dois, e ela deve ser prazerosa, tanto para um como para o outro. O marido tem que ter sabedoria, porque como a mulher ela tem demora mais para poder chegar a um orgasmo, vamos falar claramente, o marido tem que ter essa compreensão e pagar à mulher a devida benevolência, entendeu? Então, como pastor, já tive a oportunidade de ouvir vários casais e tratar sobre esses temas e muitas reclamações das irmãs concernente ao marido no que diz respeito a esse relacionamento. Então, é preciso que as pessoas entendam, busque conhecimento, busque ajuda, para que o casamento possa viver em harmonia e não traga tristeza e nem frustração para as pessoas que estão envolvidas nele. Por outro lado, diz aqui o versículo 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. O que nós queremos dizer com isso, o apóstolo Paulo está falando, e aí também precisa de um pouco de conhecimento, porque o que ocorre na prática é o seguinte, aquela época era diferente da de hoje. Nós vivemos num mundo pós-moderno. Muitas coisas mudaram. Por muitos anos, as mulheres foram usadas como objeto. Então, a mulher era a última que falava e a primeira que apanhava. Todas as coisas quebrava nas costas da mulher. E por muitos anos viveu assim. Hoje, nós temos, pela misericórdia de Deus, um patamar de igualdade. As mulheres lutaram, hoje elas são iguais. Então, é preciso, no casamento, para que ele seja perfeito, é preciso que haja, em primeiro lugar, o respeito. Respeitar os momentos. Nós não somos coelhos. Coelho é que faz sexo 24 horas por dia. Então, nós não somos coelhos. E outra, a mulher ela tem uma outra dificuldade, que é a questão dos problemas que ela carrega, das preocupações. A mulher ela costuma, como já ouvi alguns pregadores dizer, quando ela abre as gavetas, ela abre tudo de uma vez. E ela consegue administrar 4, 5, 6 gavetas de uma vez, enquanto que nós, homens, malemar conseguimos abrir uma e vamos por parte ainda. Então, se ela tiver alguma preocupação, dificilmente ela não vai estar pronta para outra coisa. Porque enquanto aquele problema não for sanado, aquela preocupação não for tirada, ela não consegue se concentrar naquilo que tem que fazer. E aí onde tem que entrar a compreensão do marido. O versículo diz que a mulher não tem poder sobre o seu marido, aliás, sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Então, se eu pegar por essa prerrogativa aqui, eu
posso obrigar a minha mulher a fazer sexo na hora que eu quiser. E aí nós vamos partir para um outro ponto que é muito grave, que seria o estupro, ou estupro, né? Estaria estuprando a minha mulher. Porque uma coisa é ela fazer querendo, tendo desejo, e outra coisa é ela não estar pronta, não estar querendo, e você forçar isso, né? E quantas vezes nós fazemos isso, né? Praticamos esses atos? Quantas vezes você mesmo já não praticou isso no passado, né? Até pela questão do machismo, né? Nós, cristãos, por muitos anos fomos machistas e ainda existem muitos homens machistas hoje. A prova disso são aí os noticiários dando conta aí de homens, né, matando as suas esposas e diz que matou por amor. Se você não me ama, não quer ficar comigo, você também não fica com ninguém, né? Então os feminicídios aí estão acontecendo exatamente porque o homem ainda entende, muitos ainda entendem, que a mulher é uma propriedade dele, tá certo? Por outro lado, nós também temos a questão do corpo do homem, que ele não tem domínio sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Então, da mesma forma, tem mulher que ela é insaciável. E muitas vezes o homem está com a cabeça cheia de dificuldade, problemas para resolver, dívidas, principalmente numa época que vivemos agora, no meio de uma crise de doenças e desemprego. Então, às vezes o camarada está preocupado como que vai ser o amanhã, como é que vai agora, como é que eu vou pagar a conta. E a mulher não está querendo saber disso, ela quer fazer sexo, e o camarada não está afim. Então, vai criar um problema sério, porque o homem, se ele não tiver focado naquilo, ele não vai conseguir. É diferente da mulher. A mulher ela pode ser, como diria, ela pode ser excitada, né? Ela pode ser preparada, mas o homem não. O homem, se ele tiver passando por algum momento difícil, mas nem com reza ele vai conseguir, tá certo? Porque mexe com todo o organismo do homem. A cabeça não funciona, então não tem como acontecer isso. Então precisa que haja entre os casais essa compreensão. Não se deve privar, mas também não deve ser algo exagerado. Então tem que haver moderação em tudo. É aquilo que Paulo ele diz, que todas as coisas me convêm, mas nem tudo é lícito. E tudo tem que ser feito com decência e ordem, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Imagine você ter uma relação com a sua esposa, ou a esposa com o marido, e um não está contente com aquele momento porque não estava querendo aquilo. Será que isso traz alegria para Deus? Não vai trazer. Então é preciso uma conversa franca, é preciso haver respeito mútuo para que, quando fizer, faça algo que realmente vale a pena e que os dois fiquem felizes e se torne como dois jovens adolescentes, né? Então, o sexo, ele, como Paulo está orientando, ele é permitido no casamento. E o casamento deve ser no Senhor, tá certo? Não é permitido adolescente ficar, não é permitido jovem ficar, né? E nem casado namorar. Já ouvi muitas pessoas dizendo, eu sou casado, mas namorar não é pecado. Claro que é pecado. Você está traindo a sua esposa, você está traindo a igreja, a qual você faz parte do corpo de Cristo, e você está traindo a Deus. Então, se você é casado, você tem que namorar a sua esposa e não sair por aí flertando com as outras aí, porque se você flerta, não vai demorar muito, algo vai acontecer. E isso é perigoso. No versículo 5, nós temos aqui o Paulo dizendo, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então, o que acontece aqui era o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. Muitos irmãos estavam tão animados com a vida cristã e com o envolvimento com o trabalho que estavam esquecendo o principal, né? Que era a família e principalmente a atenção para a esposa nesse quesito aqui. E aí, quando você entra por esse caminho da defraudação, né, ou pelo caminho de evitar, de não ter sexo,
você tem que uma explicação para o companheiro, para a sua esposa ou para o esposo. Por que você está fazendo isso? Então, como nós já vimos no princípio, tem que ser combinado. Se você quer tirar um período para se consagrar a Deus, você conversa com a sua esposa. Se ela concordar, você faz. Agora, outra coisa que eu encontro aqui, né, um pensamento meu, é o seguinte: se a esposa é crente e o marido é crente, eu acho que não vai haver tanta dificuldade nesse entendimento. Mas se a esposa for incrédula, como nós vamos ver aqui na frente, a esposa é incrédula, aí o marido fala: bem, é o seguinte, por essa semana a gente vai, né, se abster de ter aí uma relação e etc e tal, porque eu vou me consagrar a Deus. E ela não é crente, ela não conhece a Deus, ela pode simplesmente recusar. E aí, você vai teimar? Você vai fazer? Não vai. Porque se você fizer na barra, não, mas aqui quem manda sou eu e etc e tal, aí está prevalecendo o machismo. E aí o que acontece? Deus não vai receber a sua consagração, o seu jejum. Entendeu? Então você vai estar fazendo sacrifício de tolo e aí colocando ainda por cima o seu casamento em perigo. E isso não pode acontecer. Outra coisa aqui, quando você fica muito tempo sem ter relações sexuais com a sua esposa, sem ter um relacionamento com ela, o diabo começa a trabalhar na sua mente, porque o inimigo conhece as suas necessidades físicas e ele sabe do que você mais gosta. E o resultado é que você vai começar a viajar no pensamento. E muitos, já que a mulher fechou a porta da casa, então vai procurar lá fora. E é isso aí que o inimigo quer, a destruição da família. Porque se você praticasse e não acontecesse nada, o problema é que a esposa, mesmo estando errada, por não ter cedido, por não ter se preocupado com você, no momento que você pular cerca, ela vai acusá-lo de prostituição. E aí ela vai poder te largar. Porque esse, inclusive, é um dos motivos que valida o divórcio, a separação. Nenhuma outra coisa valida. Mas Jesus diz, se não for por causa da prostituição, porque se separar da sua mulher faz com que ela cometa adultério. Ou a mulher que se separar do marido, que não se prostituiu, faz com que ele cometa adultério. Porque o que acontece na prática, pode ver, pode examinar. O que acontece na prática é que quando um casal se separa, não demora muito tempo, ele arranja outra e ela arranja outro. Então, o pecado, ele continua, porque um abismo chama outro abismo. Esse é o problema. E quem paga o preço, quem sofre com tudo isso, são os filhos que esse casal já tem. Que vai viver debaixo de sujeição de um padrasto. E aí nós vemos aí o que está acontecendo, né? Ultimamente aí, o padrasto mata uma criança de 4 anos de idade. Então, é complicado isso aí. É por isso que o casamento tem que ser feito no Senhor e tem que haver esse respeito. A mulher não pode recusar o marido e o marido não pode recusar a mulher. Porém, tem que haver essa compreensão. Será que a mulher está doente, ela está com algum problema, etc. Então, tem que dar um tempo. Mas não pode ficar muito tempo. Porque aí você corre o risco de pegar. E é exatamente o que o versículo está dizendo aqui, ó. E depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Porque isso é algo natural que nasce com o homem e com a mulher. Agora, tem mulher que não tem tanta vontade. Eu não sei, de repente, isso é um problema clínico, precisa ver com o médico, problema de hormônio, alguma coisa dessa natureza. Então, precisa verificar. Da mesma forma, é o homem, começa, às vezes até novo, ele começa a ter problema de ereção, começa a ter algum problema, procura uma ajuda médica para poder ver o que está acontecendo, né? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Porém, no versículo 6, ele vai dizer, digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Paulo, existe aí uma controvérsia, na verdade, ninguém até hoje conseguiu provar isso
por A mais B, que Paulo era casado. E se foi casado, segundo os teólogos, ele com certeza por ter aceitado a Jesus, ter se tornado cristão, ele foi se divorciou, ou seja, a mulher se divorciou dele, pediu divórcio dele, não quis mais continuar vivendo com ele. E, aliás, é o que ele vai falar aqui no final. A mulher não era crente, e ela não consentiu viver com ele, até porque Paulo, a partir do momento que ele assume essa missão, ele se torna um cristão, ele assume também a missão de evangelizar. Ele se torna um missionário, levar o evangelho aos pontos mais longínquos da terra, como nós sabemos que ele o fez. Então, andar com uma esposa, enfrentar o que ele enfrentou seria muito difícil. E, com certeza, ela não era cristã. A prova é que alguns teólogos dizem que a mulher, ao saber que Paulo tinha se tornado cristão, ela pediu a separação. Então, ele continuou sozinho e foi trabalhar para o Senhor, e agora ele dá conselho. Eu gostaria, como diz aqui o versículo, porque quereria eu que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Há aqueles que conseguem ficar sozinho e essa particularidade do sexo, do relacionamento sexual, não o afeta em nada, ele consegue muito bem se controlar, tá certo? E existe aqueles que não conseguem. Então, isso é um dom. Ele fala, um tem de um jeito, outro tem de outro. Mas eu, particularmente, gostaria que todos os irmãos fossem como eu. Por quê? Aí nós voltamos à questão principal. Uma delas era a questão da perseguição que existia. Imagine você com uma esposa e filhos diante de uma perseguição religiosa, que era o que acontecia naquela época, e por muitos anos perdurou isso, você ter que fugir rapidamente arrastando esposa e filhos. Era algo realmente bastante complicado. Então, quer dizer, ser sozinho era mais rápido a fuga, era mais rápido fugir da perseguição romana e até dos religiosos daquela época. Então, por outro lado, diz ele aqui no versículo 8, digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficassem como eu. Aí ele parte agora para as viúvas. As viúvas e os viúvos poderiam continuar viúvo, porque já tiveram a sua vida de casado. Os solteiros também, da mesma forma, inclusive ele diz que o solteiro tem mais condições de servir a Deus, sem mais embaraços, Então, seria ótimo que o solteiro também dedicasse o máximo da sua vida ao serviço de Deus. Mas aí ele continua dizendo, mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então, viver abrasado também é pecado. Então, o conselho de Paulo é que esses irmãos, tanto solteiros como viúvos e viúvas, casem-se. Porque se não tem condição de se segurar, solteiros ou viúvos, então melhor casar. Porque se viver abrasado, vai estar em pecado. Da mesma forma, vai estar pecando. E um passo para cair no abismo. E aí você se prostituindo, você vai se tornar um com a meretriz. E aí você vai estar realmente caindo aí num problema muito sério. Tá certo? Então o versículo 10 diz assim, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Então, nós vemos aqui na questão de separação. Nós falamos a princípio que a separação, o divórcio, ele só é permitido se for por causa de traição. E mesmo sendo por causa de traição, se a mulher ou o marido ama a esposa, ele pode perdoá-la e dar para ela uma oportunidade. Ele não pode ser radical. Mas se ele realmente acha, ou ela acha, que depois daquilo não tem como conviver junto, então ela pode se separar sem nenhum problema. Mas fora disso, se houver uma enrusca nesse entremeio entre o marido e a mulher, eu vou para a casa do meu pai. Tudo bem, pode ir. Fique lá o tempo que você achar que é necessário. Mas você não pode partir para um outro casamento simplesmente porque você saiu da casa do seu marido e foi para a casa do seu pai. Aí o aconselho do apóstolo Paulo é que diz que se você
resolver casar, você não pode casar, né? Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Aí ele falando aqui, não é mandamento meu, não é conselho meu, mas é do Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Estou com raiva, estou chateada, estou magoada, vou para a casa dos meus pais. Tudo bem, fique lá o tempo que você precisar. Passou a raiva, saiu a mágoa, volta para junto do seu marido. Tá certo? É assim que Deus está tratando desse assunto. Por quê? Porque não pode se separar por alguma coisa. Infelizmente, nós estamos vivendo num mundo conturbado, em que muitas pessoas têm se aproveitado daquelas outras que têm poder aquisitivo. Casa, fica ali 2, 3 anos, 5 anos, tem ali 1, 2 ou 3 filhos, e depois, sem ver, sem para quê, pede o divórcio para poder levar metade do que ele tem e uma gorda pensão para o resto da vida. Isso é um crime. Mas, infelizmente, no mundo que vivemos, isso acontece diariamente. Então, vemos aqui o verso 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não a deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, nós vemos aqui que foi o que nós falamos a princípio, no caso da mulher de Paulo, segundo alguns teólogos afirmam, ela não era cristã e por isso resolveu se separar dele. E aqui no final ele conclui dizendo, se você que é cristão tem uma mulher não crente e ela consente em viver com você, não se separe dela. Da mesma forma, a esposa é cristã, o marido não é crente, se ele consente em viver com ela, não se separe dele. Por quê? Porque os seus filhos agora vai ser santificado ou pelo irmão que é crente ou pela irmã que é crente. Eles serão santificados, não serão imundos. Então, meus irmãos, que Deus abençoe. Esse foi o nosso subsídio. Espero ter ajudado você e que você possa continuar crescendo no conhecimento de Deus e da sua santa palavra. Que Deus te abençoe em Cristo e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.